Glória a Jesus. Amada igreja, vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus. Hoje ainda é sexta-feira e eu disse que o grupo de varões ia cantar amanhã, que era domingo, mas amanhã não é domingo, né? Amanhã é sábado. Glória a Jesus. Então não vou cantar amanhã também, vou cantar no domingo depois de amanhã. Glória a Jesus. Igreja, vamos ler comigo a palavra de Deus em Hebreus capítulo de número 10. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19. Hebreus capítulo 10, versículo de número 19. Glória a Jesus. Quem foi encontrando, vá ficando de pé. Glória a Jesus. E quem gosta de orar, vá ficando de joelho. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo de número 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que? Porque fiel é o que? Pronto, sente exaltando e glorificando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Amada igreja, sempre gosto de falar que é uma crença minha. Cada um tenha nessa parte a sua crença, de que o autor da carta aos Hebreus foi o apóstolo Paulo, apesar da carta estar anônima, ou seja, não há a identificação do escritor desta carta, mas que foi uma carta escrita por alguém que tinha mão, por alguém que sabia manusear uma caneta ou uma pena, por alguém que sabia manusear a letra, a escrita, por alguém que sabia pôr no papel o que estava sendo posto na mente, o que estava sendo inspirado, alguém que sabia transmitir a inspiração para uma escrita. Mas como ele estará anônimo, não é identificado, é um livro que há muita dificuldade de saber quem é o autor, mas eu, pelas minhas convicções de uma fé minha, por examinar esta carta do começo ao fim, nas minhas leituras, nos meus estudos, vendo citado nomes de pessoas que era comum São Paulo citar, trabalhando o ensino sobre o Velho Testamento e explicando o que é isso do Novo Testamento, não tem como eu deixar de acreditar que a habilidade para isso existia em Paulo, e que muitos assuntos aqui tratados, que personagens, nomes falados, com a forma com que se fala, com o tratamento com que se dá, não posso ter dúvida de que Paulo foi o autor. Agora, eu conversava com Deus: se é Paulo, por que ele não colocou o nome? Se tem todas as características de que foi Paulo, por que não se colocava o nome? Porque não é identificado o nome. Amado, simplesmente me veio da parte de Deus o entendimento, porque
Paulo queria alcançar os judeus, e se ele se identificasse, ele não alcançaria os judeus. Se ele identificasse na carta ele como autor, essa carta, essa mensagem profunda seria rejeitada e muitos judeus deixariam se converter. E aqui ninguém melhor, com mais bagagem, com mais conhecimento da letra, ou seja, do Velho Testamento, de toda a Escritura Sagrada, não havia no tempo de Paulo, não havia nenhum, a não ser Gamaliel, mas Gamaliel não se converteu a Cristo, não se tornou um escritor da Bíblia Sagrada. Nenhum dos apóstolos estavam com essa capacitação, com esse conhecimento do Velho Testamento, de todas as figuras, de toda a liturgia e sua representatividade, do que é que cada palavra no Velho Testamento representava, o que cada liturgia representava, o que cada sacrifício representava, o que o templo representava, o que os utensílios do templo representava, o que as festas representavam, o que, meus irmãos, representava o sábado, o que representava os dias de lua, o que representava cada coisa, o candelabro, a mesa, o pão, a bacia, etc, etc. O templo, a figura do templo, o tabernáculo. Paulo era, na época, o único capaz de entender isso profundamente e também explicar o significado dentro do Novo Testamento. Aí você pode dizer, pastor, e os outros? Os outros eram homens de pouca letra. Eles sabiam pregar o Evangelho, sabiam operar milagres por meio do poder de Deus, mas o conhecimento profundamente teológico, Paulo era o único com essa capacitação. E se ele identificasse, ele era rejeitado, ele era atacado, ele era perseguido, rejeitava o seu apostolado, tentavam minar a credibilidade que Paulo tinha fora dos círculos judaicos, tentavam tirar a credibilidade de Paulo até onde Paulo tinha credibilidade, que era entre os gentios, entre o povo não judeus. Grupos de judeus iam lá, da elite sacerdotal, da elite cultural, da elite intelectual, da elite religiosa, saíam fora dos termos de Jerusalém, dos termos de Israel, para levar Paulo à descredibilidade lá fora, tentando dizer que ele não era apóstolo, coisa nenhuma, que ele era um impostor, e Paulo defendendo seu apostolado, mostrando as credenciais. Mas ele, irmãos, quando tentou pregar para os judeus, ele foi recusado. Tentaram lhe matar, e Paulo então diz, agora parte para os gentios. Mas ele não deixou de amar o seu povo, não deixou de doar-se pelo seu povo, tanto é que ele diz, queria muito eu que fosse com o Senhor. Bom seria se eu partisse agora para estar com o Senhor, mas eu vendo o meu povo, eu preferiria estar ainda na carne, porque eu queria trabalhar a palavra com o meu povo. Então se mostra, irmãos, como que Paulo, ele amava os judeus. Então, o que é que ele é inspirado pelo Espírito Santo? Escreve e manda esta carta para ser lida entre os judeus. Não se identifica, e o povo, quando começa a ler, eles vão se apaixonar por essa carta. Eles vão se apaixonar. Então, quando se lê Hebreus, irmãos, é uma profundidade teológica dentro do Velho Testamento extraordinária, mas uma ligação novo, de uma profundidade, de uma habilidade tão grande. E muitos judeus foram amadurecendo, foram se resgatando através daquilo. Ah, pastor, mas a nação judaica não se converteu, não interessa. O que interessa é que muitos cristãos que eram judeus, que se convertiam ao cristianismo, eles não mudavam as práticas. Eles continuavam querendo ser cristão e judeu. Eles queriam ser cristãos vivendo a graça, mas preso ao legalismo. Que Paulo queria libertar esse povo, irmãos, os crentes judeus ainda cheios de legalismo. Eles eram crentes, até que aceitaram Jesus. Não, mas vamos guardar o sábado, vamos circuncidar,
nós vamos fazer isso aqui. E aqui tem uma carta, irmãos, que foi trabalhando aquele povo de uma forma que aquele povo fosse amadurecendo. E muitos amadureceram e se converteram. Agora, irmãos, o que me intriga, o que me entristece, é que essa carta conseguiu mudar a mente de judeus que nasceram judeus, que viveram o padrão judaico, que submeteram às liturgias do judaísmo, do legalismo, circuncidaram ao 8º dia. Esse povo praticava o judaísmo. Essa carta fez mudança na vida de muita gente, e agora nós vemos um bocado de gente que não é judeu, que nunca teve prática judaica, que nunca praticou nenhum culto judaico, que viveu uma vida dentro do cristianismo, dentro dos padrões do cristianismo, agora querendo se escravizar. Olha, irmão, você que pensa que está iludido com alguém, se alguém já tentou te iludir para que você tem que guardar o sábado, então você guarda o sábado, você se circuncide, você tem que guardar toda a lei. Você vai estar obrigado agora a ser salvo pela lei. É o que a Bíblia diz. Porque se fizer da lei a sua condição para salvação, então você tem que cumprir toda ela. Não pode deixar um só dos tipos da lei não ser cumprido, não ser obedecido. Quer viver, quer ser salvo pela lei? Então anda pela lei. Aí o que vai acontecer? Vai morrer, porque a lei mata. Vai morrer. E quando fala morrer, não é só morrer literalmente, não, morrer espiritualmente. É ser condenado e ser lançado no lago de fogo. Porque a lei nos salva. A lei, ela não veio para salvar. A lei veio para revelar o estado miserável e pecaminoso. E porque a lei veio fazer isso, revelar o estado pecaminoso, quando Jesus assumiu o meu e o teu pecado, a lei pegou ele. Jesus foi morto pela lei. Jesus foi amaldiçoado pela lei. Por causa do meu e teu pecado que ele arrastou para ele. Aí então a lei pega ele. Ele foi maldito. Quando a Bíblia diz que foi maldito, ele foi punido. Porque ele decidiu vir para o seu lugar. Aí qual é o meu lugar e o teu lugar? De pecador. E qual é o lugar do pecador? De ser condenado, de ser maldito. Só que como ele não tinha pecado de si mesmo, ele pôde vencer a morte. A morte não lhe sustentou, porque a morte só sustenta quem tem pecado. Se eu morresse no pecado, eu estou ferrado. Qualquer um que morrer no pecado está ferrado. Se eu assumisse o pecado dos irmãos e morresse, eu estava ferrado, porque eu também tinha pecado. Mas Jesus tomou o meu e o teu, e ele não tinha. E pelo meu e o teu ele foi punido, mas ele não pôde ser punido por pecado nenhum que ele tivesse cometido. Então, ao terceiro dia ele sai. E a Bíblia diz que a morte foi tragada pela vitória. Esse Deus vivo, este Senhor vivo, este que se fez homem, ganhou carne como eu e você, morreu não por seus pecados, mas pelos meus. Ao terceiro dia ele ressurge dentre os mortos e ele brada que a morte foi tragada pela vitória. Então nós vimos aqui, igreja, neste capítulo 10, neste versículo 19, o apóstolo que escreveu esta carta, crença minha, deixa eu sozinho com essa crença. Continue, se você não acredita, continue só acreditando que foi escrito por um homem de Deus e que é anônimo e que não foi identificado. Continue crendo assim, e quando você for pregar, você diga assim: o autor aos Hebreus. Continue dizendo o autor aos Hebreus. Deixa eu dizendo, Paulo escreveu. Amém? Glória a Jesus. Por quê? Não? Porque eu tenho uma convicção. Quem não tem, não se meta. Quem não tem, não se meta. Porém, nós vamos falar de convicção nesse texto. Paulo, ele transmite para nós convicções. O autor aos Hebreus para você transmite convicção.
E Ele nos quer que tenhamos convicções nisso que Ele está ministrando. Quando Ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia. Ousadia só pode ter quem tem convicção daquilo que está proposto a fazer, daquilo que está lhe proposto. Se você tem convicção, você se disponibiliza, você então toma decisões. E aqui o apelo que é feito é o seguinte: tende, irmão, ousadia para entrar no santuário. No santuário. O santuário é o templo. Mas deixa eu falar para os irmãos que a ousadia ela só existe quando você tem convicção de que você tem o direito de estar ali. Que você tem o direito de estar ali. Deixa eu escolher alguns irmãos que eu vou fazer aqui uma ilustração para os irmãos entenderem como era o processo dentro do Velho Testamento. Dentro do Velho Testamento. Eu vou escolher e vou dar funções para ele. Deixa eu. Ninguém se sinta menosprezado se eu escolher para você ser um gentil. Aleluia. Pronto. Vem aqui, bom Daniel. Fique de pé. Vá bem para ali. Eu vou. Fique de frente para lá. De frente para lá. Pronto. Bom Daniel vai ser um gentil. Um gentil é um não judeu. Um não judeu. Agora eu vou escolher um judeu. Vamos, Valdeci, abra ali. É um judeu. Um judeu. Vai mais para frente, Daniel. Vai para frente. Fique prestando atenção. Vocês vão entender a convicção. Feito fila, feito fila. Um atrás do outro. Isso, um atrás do outro. Eu vou escolher outro judeu. Outro judeu. Pronto. Já que o Joabe aqui vai ser outro judeu. Só que um judeu levita. Um judeu levita. Agora eu vou escolher outro judeu. Pastor, não precisa escolher outro gentil não, porque cada um está representando uma classe. Daniel, o gentil, representa todos os gentios. Valdeci representa todos os judeus. Judeus, como ser humano. Diácono Joabe representa levitas. Levitas. Agora nós vamos escolher outro. Pronto. O Cícero, vai ali. O Cícero vai ser um sacerdote. Um judeu, sacerdote. Presta atenção, irmãos. Quer ter ousadia? Cadê o... Pronto, o evangelista João vai ser sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos vão entender o mistério da questão litúrgica, da questão de ofício. O que isso representava? Gravaram bem, igreja? Diácono Daniel é o que? Gentil, não é judeu. Não judeu não tem direito. Valdeci é o que? Judeu. Judeu que representa os judeus em si. Joabe é judeu também, mas judeu que representa levitas. Ou seja, são operários da casa de Deus. O Cícero já representa outra classe, classe sacerdotal, sacerdote. Ele representa toda a classe de sacerdote. E o evangelista Joabe, ele é o sumo sacerdote. Não tem classe, é exclusiva e única, representada por um único. Não tem muitos sumos sacerdotes, só tem um. Por isso que representa a figura de Jesus. Não existe muitos sumos sacerdotes, existe vários sacerdotes. Chegou a crescer tanto que prezou Davi dividir em classes e chegou a dividir em grupos de 24 para poder distribuir no ofício sacerdote. Sol. Outro sol que existiria depois que aquele morresse. É que se levantaria outro, porque sempre seria um único, a figura de unidade, de único. Agora eu peço que os dois, que todos saiam lá para fora. Pode sair. Vamos embora.
Estou expulsando tudo da igreja para depois chamar. Tem aquele pastor que expulsa, depois fica arrependido. Aí eu volto atrás, eu vou chamar tudo que tudo presta, tudo é bom. Glória a Deus. Aí os irmãos, prestem atenção. Se quiserem ficar olhando para lá de pé, a ilustração que vai começar agora, que é o que é que significa ousadia, confiança. Fora do portão, porque aí é pátio. Passa do portão para fora. Isso. Todos estão lá fora. Todos estão lá fora. Isso. Todos estão lá fora. Pronto. Agora começa a ilustração, igreja. Todos estão lá fora. Tem um que representa todos os gentios e os outros são judeus. Todos são judeus, os outros. Lá fora, fora do pátio, fora do espaço do templo, tanto a nave como a parte do pátio fora, cercado por muros, é parte do santuário. O santuário não é só a parte de paredes fechando o tabernáculo. O santuário envolve também os átrios externos, o átrio dentro da murada e fora da nave. Pronto, o Senhor escolheu os judeus, formou uma nação de um homem chamado Abraão. E quando ele formou essa nação, ele escolheu para ser povo dele. Na hora que ele escolheu para ser povo dele, ele bota já dentro do pátio. Entra os 4 que são judeus. Entra para dentro do pátio, passa o portão. Com a escolha direta, fica aí. O gentil fica fora. Abraão era gentil, mas a partir de Abraão Deus faz um povo escolhido que não é mais gentil, agora é um povo hebreu. Deus escolheu, já estão dentro do pátio. Todos os judeus tinham o direito de entrar e fazer parte do pátio, porque representa a casa de Deus, representa o santuário de Deus. Mas o santuário, ele abrange todo o espaço que é propriedade do santuário. Mas o santuário, ele tem um lugar santo que é dentro do tabernáculo, e dentro do tabernáculo tem outro lugar chamado lugar santíssimo. Aí o Senhor começa o processo. Já escolheu o povo, tá lá. Judeu, estão dentro do santuário, estão dentro de um lugar santo. Esse povo, ele foi escolhido e tornando povo de Deus. Então, se é povo de Deus, tem que estar dentro do lugar onde Deus santificou. Vocês vão entender o que Paulo está falando. Os judeus tinham ousadia de chegando em suas casas, de suas tribos. Quando vinha para o templo, os judeus tinham ousadia de passar pelo portão da murada e entrar para o lugar, para o santuário. Eles tinham direito, tinham ousadia, tinham confiança, porque eles sabiam que ali o lugar tinha direito de estar. O gentil não podia, que se o gentil entrasse, ele morria. Então os outros entraram porque tinham confiança de entrar no santuário. O gentil não pode entrar, porque se ele passar, ele morre, porque a ele não é permitido, a ele não é dado direito. Então o gentil estava fora. Dos judeus, o Senhor agora começa a escolher oficiais. Desses oficiais, ele escolheu levitas de entre os judeus para serem operários, diáconos, serviçais, condutor, montador do tabernáculo, desmontador, limpador, faxineiro, por aí. Os levitas e cantores, animadores dos cultos, ministradores dos cultos, só sacerdotes. Aí o Senhor escolheu levitas, diáconos. Aí vamos ter
O diácono ele já teve acesso, já pôde entrar, ter ousadia, e ele tem ousadia de fazer a limpeza do templo. Entra aí, diácono João. Você tem ousadia de entrar no templo, não para ministrar, não é para ministrar, mas vale quando você está fazendo a faxina, limpando, está limpando, o candelabro está aqui, você faz a limpeza, você abastece com óleo, com azeite, a mesa da preposição está ali, você tem a condição de chegar e trazer, colocar o pão, você está organizando tudo para o culto, tem condição, mas ele é daí para trás. Vem, organiza aqui, o altar está aqui, o altar do incenso, bota ali incenso, bota o incenso à disposição, mas ele não pode ministrar, ele não pode acender o incenso, ele não pode acender o candelabro, ele só pode trazer e abastecer de óleo, ele só pode trazer e botar o incenso, não atia fogo porque começa culto, não acende a lâmpada porque começa culto. Não pode. Traz o pão, não organiza porque é começar culto, isso é como o sacerdote. Teve ousadia de entrar ou não teve? Porque ele tinha o direito de entrar. O gentil não, continua lá fora, nem entrou no lugar santo do santuário. Ele está lá no mundão, mas já entrou no lugar, já viu. Agora ele volta, fez o serviço dele, voltou, mas teve ousadia de entrar. O que é isso, ousadia, irmão? Confiança, certeza que eu vou entrar, porque eu tenho o direito de entrar, me foi dado direito de entrar e prestar o serviço ali dentro. Agora vem o sacerdote. Sacerdote, agora começa. O sacerdote ele pode atear fogo no candelabro, ele pode organizar o pão da preposição no lugar, ele pode atear fogo no altar do incenso, ele pode botar fogo ali e fazer suas súplicas. Teve a ousadia de entrar no santuário. Ele entrou no santuário lá junto com os judeus, foi escolhido para entrar para o lugar santo. No lugar santo ele agora está ministrando. O levita ele entrou só para fazer serviço, dar as coisas em ordem, mas quem faz funcionar é o sacerdote. Ousadia de entrar no lugar santo. Eu estou esquecendo outro aí, estou? Alguém ainda lembra o que é? Paulo, você lembra o que é que você é? Pronto. Judeu, ele já está lá no pátio. Judeu fica lá, não entra. Pode entrar, fica lá. O levita entrou, fez o serviço, organizou, botou em ordem, é serviçal, é o diácono, funciona, tá, vai lá. Agora, sou sacerdote. O sacerdote entrou. Agora tem um lugar aqui que o sacerdote não passa. Se ele passar, ele morre. Ele não tem direito de entrar aqui. Nem o levita, nem o judeu e nem o sacerdote. Não entra para cá. Tem uma cortina. Dentro tem uma arca da aliança, tem uma lei. Uma lei que todo mundo deve obedecer. E um dos obedecer, uma das leis que está ali dentro é o do sacerdote. Ele não pode passar. Se ele passar, ele morre. A lei mata. Ah, mas eu estou prestando serviço pela lei, que a lei me mata. Mas se eu errar, se eu transgredir, se eu desobedecer. Agora, o sacerdote fez todo o seu trabalho, faz todo o seu trabalho, toda a época de fazer trabalho. O sacerdote faz, é ele que movimenta. Ele que movimenta os cultos, ele que faz os cultos acontecer. Agora tem um que uma vez por ano ele ministra o seu ofício. O sacerdote continua dentro, o sacerdote trabalha aqui dentro, o serviço, o sacerdote aqui dentro. Agora entra o sumo sacerdote. Já teve ousadia de entrar no santuário, tem ousadia de entrar no lugar santo. E ele vai ter ousadia de entrar no lugar santo dos santos, porque ele é o sumo sacerdote. A ele, a lei que está aqui dentro diz que ele pode entrar aqui. Entra. Ele entra e
e não acontece nada contra ele, só a favor dele. O sacerdote entrou, nada contra ele, só a favor dele. O levita entrou, prestou o serviço, nada contra ele, mas a favor. O judeu entrou, representando todos os judeus, entrou, ficou lá no pátio entre um templo e um murado, entrou, nada aconteceu contra ele, mas a favor dele. O gentil não entrou, não tem nada a favor dele, tudo é contra. Porque o gentil é reprovado, o gentil está no pecado, o gentil não está lavado, o gentil não está remido, o gentil não está comprado, o gentil não está escolhido, ele está lá, tudo é contra ele. Tudo é contra ele. Contra esses que estão fazendo direito, não tem nada contra, só a favor. Aí esse quando entra, irmãos, esse aqui entrou, acendeu o candelabro, ele organizou o pão da preposição, tem o direito de comer com os outros, veio para cá, acendeu aqui o altar do incenso, ele mexeu na bacia lá, ele se lavou na bacia, entrou no lugar santo, ele atirou fogo em alguns sacrifícios, mas tem um sacrifício que só esse pode. É o sacrifício anual do Cordeiro Pascual. Só esse sacerdote pode. Aí ele entrou com o sacrifício, ele veio com o sangue do sacrifício, do Cordeiro que perdoa o pecado anualmente. Ele entrou e veio com o sangue do Cordeiro, ele pode passar aqui. Ele entrou aqui, quando chega aqui, e a mesa, aqui vai ter a arca da aliança, o propiciatório, mesmo no centro do lugar santo do santo, que é um lugar quadrado, santo do santo, dava a mesa, ele vinha e ali prostrava-se diante do Senhor e ia oferecer o sacrifício pelo povo. E quando ele fazia o sacrifício, ele pegava o sangue e borrifava entre os dois querubins. E quando ele borrifava esse sangue entre os dois querubins, se o ofertante tivesse sido aceito, se o sacrifício tivesse sido aceito, fogo se manifestava na tampa do propiciatório e consumia o sangue que o sumo sacerdote estava sendo derramado. Acontecendo isso, terminado, ele voltava e o povo estava perdoado. Pode voltar para os seus lugares, em nome de Jesus. Terminado isso, aí no outro ano, o sumo sacerdote tinha que fazer isso tudo de novo. Os outros continuavam fazendo normalmente. Pronto. Aí agora, irmãos, isso era figura. Não, fica só o gentil lá fora, fica lá o gentil. Está tudo contra você, gentil. Ainda está na era da lei, gentil não tem direito. Fica aí, gentil. A figura do sumo sacerdote tipificava Cristo. Tipificava Cristo. Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, eu não vou usar alguém para ser o tipo de Cristo. Aliás, para ser o próprio Cristo. Para ser o tipo, ainda usei. Mas para ser o próprio Cristo, não. Eu não vou usar alguém para ser o tipo de Cristo. Mas consideremos aqui que Jesus nasceu. Consideremos aqui que Jesus cresceu. Consideremos aqui que Jesus, ele fez esse trajeto não dentro do templo, não dentro do tabernáculo, mas dentro de Jerusalém, que ali era o templo, a casa, a morada de Deus, a cidade de Deus, o altar de Deus. O santuário tinha um tipo também de Jerusalém. Jerusalém com o santuário tinha um tipo de céu. Jesus, ele saiu do centro de Jerusalém, de onde estava o centro do julgamento, o centro do paço governamental, era o centro de Jerusalém. Jesus sai do centro de Jerusalém, sai debaixo de uma sentença, e essa sentença era divina. Não era uma sentença de Herodes, não era uma sentença de Pilatos, não era uma sentença de Caifás, era uma sentença divina sobre ele, porque ele chamou os meus e os teus pecados, os pecados de todos os judeus que vinham prestando culto diariamente, que prestavam culto anualmente. Ele morreu pelo sumo sacerdote Jonete, ele morreu pelo sacerdote Cícero, ele morreu pelo levita Joabe, ele morreu pelo judeu Valdeci, mas ele morreu também pelo gentil Daniel. E agora abre, escancara, derruba a murada,
pode ter acesso a Deus. E não precisa trazer nada, porque Jesus já entrou com sangue de uma vez por todas, e Ele derramou sangue na presença do Senhor e foi recebido um só sacrifício. Então, igreja, seja ousado em entrar na presença de Deus. Tenha confiança que você está diante do Senhor. Você não precisa de ninguém para te introduzir lá. Você não precisa de um pastor. Você não precisa de um diácono. Você não precisa de um presbítero para ter acesso a Deus, não. Os ministros, eles só existem para estar a serviço da igreja gloriosa do Senhor, que já está lavada e remida pelo sangue de Jesus. Quando alguém entra na igreja, quando alguém entrega a vida, não é o pastor, é Jesus. E na hora que entrega, Jesus lava, purifica, redime. E quando vem para a igreja, está lavado, redimido. Já é propriedade de Jesus. É colocado só para ser cuidado por um tempo, só para ser cuidado e instruído, e não para garantir acesso a Deus, porque o acesso ele já é garantido. O acesso é garantido na hora que se arrepende dos pecados e entrega a vida ao Senhor. Ministro só tem uma função, que é de transmitir essa mensagem de vida e salvação. Pastor, ele tem uma função, que é de continuar apacentando esse povo junto, instruindo para não perder esta salvação, instruindo para que alguém não perca o contato com Jesus, protegendo para que o diabo não venha te desvie, te engane, mas não para te dar acesso a Deus. Você tem acesso a Deus direto. Igreja, tu provoca essa igreja debaixo do sangue de Jesus, que os irmãos entrem com ousadia na presença de Deus. Quando você começar a orar, tenha certeza de que você está diante dele. Não vai precisar de ninguém, não vai precisar de uma intercessão de ninguém, não vai precisar de uma condução de ninguém, não vai precisar ter uma permissão de ninguém, porque já está permitido. O Senhor já permitiu. A permissão foi tão grande, mas foi tão grande, que mesmo na prática judaica, ninguém faria sem a permissão do sumo sacerdote. Ninguém faria sem passar por ele. Ninguém chegaria ao santuário, ao Santo dos Santos, se não fosse sacerdote. E aquele sacerdote não permitia, não tinha poder de permitir ninguém entrar com ele. Ele poderia até desejar escolher um de entre os sacerdotes para ser o sucessor dele depois, mas ele não tinha o direito de escolher, porque ele era sacerdote até morrer. E como é que depois da morte você escolhe? Deus é quem escolheu o sumo sacerdote. Deus foi quem escolheu o Messias, o Salvador. Ele escolheu. Não teve esse negócio, irmão, de alguém dar uma pitaca. Ele escolheu o próprio filho para ser o sumo sacerdote. E o filho, quando entrou, ele fez o sacrifício, derrubou o muro que separava o gentil do judeu. Ele deu acesso aos judeus ao lugar santo, e depois deu acesso a gentil e a judeu ao lugar santo do santo. Todo mundo tem direito aos céus, todo mundo tem direito ao acesso a Deus. E o sumo sacerdote que fez em Jesus, ele te dá direito de você passar por ele e conversar com o papai. Olha, tamanha liberdade que o sumo sacerdote nos deu. Jesus disse: tudo que pedir ao Pai, ele está dizendo, passa para o Pai. Mas chega ao Pai em meu nome. Por que ele diz isso? Porque senão o Pai não vai te entender. Não é porque ele queira que você, por vaidade, que você chegue lá, Pai, olha, Pai, em nome de Jesus. Não, ele diz, pode ir direto ao Pai. Você tem acesso. Eu abri este acesso.
Eu abri este caminho. É o novo e vivo caminho, como está escrito. Novo porque não é dos padrões do Velho Testamento, e vivo porque foi Ele que é vivo para sempre. O Velho Testamento era um caminho velho e não era vivo, porque o sacerdote morria e não ressuscitava, não voltava à vida. O novo caminho é porque é uma nova aliança e era um novo sacerdote, um sacerdote que está vivo, continua vivo. Não precisa de outro, não precisa de outro. E ele diz: tudo que pedires ao Pai, Ele fará. Tudo que pedir ao Pai, Ele fará. Mas Ele lança um cuidado para nós. Jesus está dizendo: você tem acesso direto a Deus, ao Papai, a Deus, o Pai de Jesus. Você tem acesso direto. Mas Jesus faz questão de te dar uma instrução: mas chegue com a marca do meu sangue. Você só vai ter acesso a Ele com a marca do meu sangue. Você só vai ser ouvido por Ele se tiver a marca do meu sangue. Você só vai chegar a Ele se tiver a minha marca em você. Se tiver na minha autoridade, se tiver no meu poder, se tiver com as minhas credenciais. E Jesus diz isso: mas pode ir direto, está com minhas credenciais, vai, não precisa nem me consultar, não precisa nem chegar para mim, porque Ele já está lá dando acesso. A Bíblia diz que Ele entrou no santuário celeste e lá intercede por mim e por você. E quando você conversa: Pai, tem compaixão de mim. O Papai vê em você as credenciais de Jesus, a marca de Jesus. O Papai vê em você, irmãos, o que de Jesus ficou marcado em você. O sacrifício e a compaixão dele está sobre a tua vida. O sangue dele borrifou a tua vida. Olhou, viu o sangue, não atenta. Olhou, viu o sangue, tem acesso. Olhou, não tem sangue, continua fora. Continua fora. Então, igreja, tenha confiança. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Tenha confiança, irmão. Não caia no engodo de quem está engodado, de quem está mais engodado do que pinto quando cisca lixo, que os cabelos que estão ali no lixo enrola e corta os pezinhos e eles não tem mais como andar, não vai mais para lugar nenhum, e se não tiver cuidado, perde os pés. Quem criou galinha sabe disso, que não tem bicho para ficar mais engodado, mais enrolado do que pinto. Quem cria já sabe, quem criou nunca ficou sem ver o pinto enroscar em cabelo. Cabelo de mulher, claro, que é cabelo grande, que as mulheres penteiam cabelo, e quando penteia, quando barra a casa, vai o lixo, joga lá no lixo, os cabelos vão juntos. Aí os pintos vão ciscar, quando eles estão ciscando, vão enrolando. De repente ele não tem mais condição de mover os pés estão tudo engodado. Tem crente, irmão, que fica só ciscando. Fica só ciscando lixo, em vez de ficar com a comida fresquinha que é botada, vai ciscar lixo do mundo. Vai se engordar, pode ir. Não te engorda com as coisas do mundo. Fica no alimento fresquinho que é colocado para ti. E é colocado numa mesa. A mesa é posta perante os teus inimigos. O Senhor te coloca na mesa real. Você sendo na mesa real para comer da comida real, vestido de forma real, comidas fresquinhas, pura e santa. E o mundo deixa para lá. Não cisca no mundo. Quer ciscar no mundo? A gente fica futricando os conhecimentos podres do mundo, as heresias reamondâneas, as filosofias vãs, as doutrinas de demônio. É igual o pinto ciscando lixo. Mania de ciscar lixo, porque acaba de botar a comida para ele, a dona acaba de botar a comida, ele come, enche o papinho, mas ele vai ciscar lixo. Tem crente que não quer até encher a pança bem direitinho, mas vai ciscar lixo. Vai ciscar lixo. Comeu, a comida entrou, mas ele não está satisfeito com ela. Encheu, se empanzinou, mas não está satisfeito. Será que isso é bom? Será que isso é suficiente? Será que isso é verdade mesmo? Aí vai futricar
de outras fontes, vai ciscar lixo, aí fica todo engodado. Aí quando fica engodado, irmãos, aí vai para estado de condenado. Aí quando está engodado, é eu crente engodado. Irmãos, eu nunca fui judeu, eu não posso querer me circuncidar. Eu nunca fui judeu. Eu não posso querer guardar sábado, eu nunca fui judeu. Essa doutrina foi para judeu, não foi para mim. Como é que eu, sendo gentil, sendo salvo pela graça, vou querer as práticas judaicas se eu nunca fui judeu? E quem quer amadurecer, estude a Bíblia, leia a Bíblia com atenção, com carinho. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. A doutrina para quem era crente não judeu. A ordem apostólica foi para os gentios, nenhuma obrigatoriedade de guardar a lei, mas simplesmente não praticar idolatria, simplesmente não comer o sangue, porque o sangue é a vida, e não se envolver com a prostituição do mundo. Pronto, não guarda sábado, não guarda festa de lua nova, não guarda Pentecostes, não guarda essas coisas não. Guarda a palavra no coração, que é o que é mandado. Faça como Davi, que era lá na época da lei, mas tinha entendimento, porque o Espírito estava nele. Ele dizia: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda a palavra de Deus, fiquem de pé. E vamos agora consagrar o povo para a glória do nome do Senhor Jesus.